Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Patrícia. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um podcast muito enriquecedor, que a gente vai tocar em vários assuntos, né, da sua área. E antes de tudo, eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Quem é você? Por que você decidiu seguir na sua especialização? Bom, meu nome é Patrícia Sugino, eu sou oftalmologista, especialista em plástico ocular e tenho também uma pós-graduação em medicina estética, né? Então eu trabalho na parte funcional ali das pálpebras, né? Levando a oftalmologia em consideração, da saúde ocular, mas hoje em dia o meu trabalho é muito mais voltado para a parte estética, né? A questão da blefaroplastia, rejuvenescimento ali na área periocular. Perfeito. E como que é cuidar dessa área tão sensível e, como você mesmo disse, né? É algo que se mexeu uma coisinha ali, muda completamente a autoestima da pessoa. Você que já tem mais de 5 mil, né, procedimentos? Bastante. E contando ainda, né? Não vai parar Sim, nisso. sim. É uma área realmente muito delicada. Eu acho que cada paciente tem uma anatomia muito peculiar, né? E no Brasil a gente tem uma infinidade de variedade de anatomias. Então, eu gosto de encarar cada cirurgia como um novo desafio, né? Eu acho que cada paciente ele realmente tem ali a sua individualidade e eu tento fazer o paciente entender qual é a individualidade dele, né? É muito difícil a gente comparar um paciente com o outro. Mas a gente consegue sim melhorar bastante. Eu gosto muito de levar em conta a funcionalidade ocular, então levar em conta a saúde ocular do paciente. Eu sempre trato essa parte da saúde ocular junto, né? Eu levo muito em consideração. Mas a estética, né, acaba fazendo muita diferença. Na verdade, no final é o que os pacientes acabam me procurando mesmo. Então, acaba sendo um trabalho ali que eu tento conscientizar o paciente, né, que antes de tudo a gente precisa cuidar da saúde dele, mas a gente consegue melhorar muito parte estética, autoestima, e no final a autoestima é saúde, né? Então a gente acaba tratando bastante, englobando tudo. Com certeza. E doutora, como que é de fato fazer aterrissar o paciente quando ele chega ali pela primeira vez e fala assim, ó, doutor, eu quero ficar igual essa pessoa. Só que você vê que a anatomia é completamente diferente. Como que é tratar e ter essa parte ali mais humana ali, né? Mais ter essa pessoalidade ali com o seu paciente? Essa é uma parte complicada, né? Ainda mais porque hoje em dia a gente tem muita exposição. Tanto por rede social, a gente tem filtro, a gente tem padrões de beleza, né? Acho que cada vez mais fortes. A gente sempre teve, né? Padrões de beleza, coisas que as pessoas queriam alcançar, mas eu acho que hoje em dia isso é muito mais palpável para as pessoas, porque os procedimentos estéticos, eles estão mais acessíveis, né? E eles estão presentes o tempo inteiro. Então, você abre a câmera do celular, já tem um filtro. Você vai postar uma foto em rede social, você coloca um filtro. E, às vezes, acaba virando uma coisa inalcançável. Sim. Quando o paciente ele chega com uma referência muito forte, eu gosto muito de trazer ele para a realidade, né? Primeiro falar, olha, então, o que a gente consegue entregar. Eu sempre falo para o paciente que eu gosto de alinhar as expectativas, né? Então, eu reservo pelo menos a primeira consulta de pelo menos 1 hora para a gente ter esse bate-papo, para realmente eu entender qual que é a expectativa desse paciente, né? E fazer ele entender também as limitações que a gente tem em relação à cirurgia, em relação a qualquer procedimento, na verdade, que a gente for fazer. E eu gosto de mostrar casos parecidos, né? Falar, olha, o que eu consigo te entregar? Eu operei um paciente que tem uma anatomia parecida com a sua, mais ou menos o que a gente consegue fazer com a blefaroplastia? Ou o que a gente não consegue fazer só com a blefaroplastia e a gente às vezes vai precisar de um procedimento associado, né? Então eu gosto muito de trazer ele para essa realidade de pacientes que já foram operados, para ele ter uma ideia de referência, né? E aí ainda a gente marca uma segunda consulta para terminar de alinhar a expectativa, para ele trazer todas as dúvidas que surgem, porque é muita informação durante a consulta, né? Então eu costumo falar que esse é o passo mais importante, é o planejamento. Mas ainda assim é difícil, trabalhar com expectativas é uma coisa desafiadora, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras quando a gente trabalha com estética, até porque a estética é uma coisa subjetiva, né? A percepção que o paciente tem dele mesmo é muito diferente da que eu tenho e do que as pessoas têm. E a opinião final dele na cirurgia também depende de muitas coisas, né? Eu falo que tem muitas camadas, o resultado cirúrgico e a satisfação do paciente. Mas eu tento ao máximo alinhar isso antes da cirurgia. Perfeito. E hoje em dia com a internet tem a parte boa, né, que a gente consegue disseminar mais educação ali, só que também tem a galera ali que passa
informação errada, né? As famosas fake news, né? E aí tem que lidar tudo isso ali para tratar, para cuidar muito bem do paciente, né? Com certeza. Eu falo que hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil à informação, mas ao mesmo tempo a gente também tem a mesma facilidade em desinformação. E hoje em dia qualquer pessoa se intitula especialista e se intitula apto a dar aulas ou a passar conhecimento, sendo que às vezes não tem um mínimo de experiência, não tem um mínimo de formação para isso, né? Então, no dia a dia é comum eu pegar, às vezes, complicações de outros profissionais ou algum procedimento que não foi tão bem indicado, e aí são casos um pouco mais delicados. E esse é um dos motivos, inclusive, que eu me tornei um pouco mais ativa em rede social. Legal. Porque realmente existe muita desinformação, e aí eu acho que nós médicos que temos uma boa formação, que a gente, né, se preocupa com esse embasamento científico, é importante que a gente se posicione também para trazer uma informação diferenciada para o paciente. Que muitas vezes ele não tem acesso, né? E muitas vezes nem sempre, na verdade, né, que eu posso dizer que o influencer ou aquela pessoa que tem muitos seguidores é dona da verdade ou realmente está passando uma informação correta, né? Sim. Mas a gente tem público para tudo hoje em dia. Exatamente, doutora. E o que mais te inspira? É a precisão cirúrgica ou o impacto emocional que tem fazer essa cirurgia nos pacientes? Ou os dois, né? Olha, eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu gosto muito de operar. Sempre gostei, assim. Acho que desde que eu estava na faculdade, isso foi uma coisa que até me surpreendeu durante a minha formação, que quando eu defini, né, por prestar medicina, eu nunca imaginei que eu ia acabar uma cirurgiã. Entendi. Porque eu tinha muita agonia de ver cirurgias, né? E principalmente na área dos olhos. Eu acho que na faculdade eu tinha muito esse receio. Mas depois que eu realmente entrei na área cirúrgica, que eu realmente comecei a ter a minha prática, eu acho que eu me apaixonei muito por procedimento cirúrgico. Tanto que, por um momento da minha carreira, eu pensei em prestar psiquiatria, que eu gosto muito dessa conversa, da psicologia com o paciente. Mas o fato de eu pensar que eu nunca mais ia pegar num bisturi, nunca mais ia dar um ponto na minha vida, foi um fator que me fez falar, não, você precisa ir. Eu realmente precisava de uma área cirúrgica. E o impacto na vida dos pacientes, eu acho que é a recompensa desse trabalho, né? Eu acho que o feedback do paciente, ter um paciente que sai feliz depois de uma cirurgia, um paciente que me fala que eu consegui realmente mudar para um lado positivo a vida dele, é a recompensa que eu tenho e é o esforço que eu tenho, na verdade, para continuar e saber que eu realmente estou no caminho certo. Com certeza, doutora. Então, basicamente, quando foi que você percebeu que não era só estética, mas era mexer com a autoestima da pessoa, ou resgatar, ou até mesmo a pessoa que não se sentia bem e depois do procedimento, né, que fez com você, ter um novo olhar ali sobre ela mesma? Eu acho que isso foi uma coisa que eu percebi muito cedo, na verdade, na carreira. Eu acho que quando eu estava na residência, eu Legal. já percebia isso. Muito mais, eu acho que quando eu fui fazer a especialização mesmo, né? Que a gente fala que é o fellow em oculoplástica. A gente tem, sim, um ambulatório. Eu trabalhava com SUS, né? Então, a gente tinha um volume muito grande de pacientes que tinham realmente problemas funcionais, mas a gente tinha uma grande procura também de pacientes querendo fazer a parte estética, né? E o que eu via é que quando eu entregava um resultado de uma blefaroplastia ou de alguma coisa que a gente melhorava a estética do paciente, ele era realmente muito agradecido. Ele queria o meu contato para fazer todas as outras cirurgias. Eu falava, não, a gente não, né? Eu não trabalho assim ainda, eu ainda estou em formação, mas eu acho que o paciente ele realmente ficava muito impactado. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui vendo que realmente, assim, eu tenho pacientes que choram no consultório, que eles vêm para mim dar esse feedback de que a vida deles realmente mudou, de que agora eles se enxergam da maneira que eles gostariam de se enxergar, né? Que é uma coisa que antes da cirurgia acaba sendo uma coisa que incomoda muito, porque as pessoas comentam sobre, as pessoas vêm perguntar se eles estão cansados, se eles estão tristes, e às vezes não é o sentimento que ele tem ali na hora ou no dia, ou ele fala, pô, eu tô descansado, eu tive uma boa noite de sono, mas ainda assim as pessoas vêm me perguntar por que eu tô cansado. Sim. Então isso é uma coisa que acaba incomodando bastante. Perfeito. Esse é o principal motivo e tem vários motivos ou é mais esse mesmo? Da busca por esse procedimento? Existem diversos motivos, né? Mas eu acho que hoje em dia, o que eu costumo dizer para os pacientes, né? Porque muita gente pergunta, mas é muito cedo ainda para fazer uma cirurgia ou para fazer um procedimento estético?
que eu costumo falar para os pacientes é que hoje em dia a gente vive muito, né? Então, uma coisa que, sei lá, 30 anos atrás, com 50, 60 anos de idade, realmente já era uma pessoa idosa, que já estava aposentada, que já tinha seus filhos, que não tinha muita vida social, as pessoas acho que não se importavam tanto com a parte estética. Mas hoje em dia a gente tem uma vida social muito intensa, né? Sim. Acho que até depois dos 60, 70 anos, aí que a gente se aposenta e começa, né, viajar, enfim. Mas a vida social ainda é muito intensa, a exposição é muito intensa. Então eu falo para o paciente que assim, a partir do momento que te incomoda, que você acorda todos os dias, olha no espelho e fala, nossa, não tá legal, né? Esse é o momento certo da gente realmente agir, né? E é um investimento em você mesmo. Eu acho que é um investimento em autoestima. E é aquilo, autoestima é saúde, é o bem-estar, né? Então muda. Então eu falo que eu opero pacientes desde, sei lá, 30 e tantos anos até pacientes de 80, 90 anos que vêm com essa busca, né? Então, até uma dúvida, doutora. Não tem uma idade certa, então? Não existe uma idade certa, existe indicação, né? Assim, por isso é importante a consulta, porque não é simplesmente você achar que é isso e você dar o seu próprio diagnóstico. Isso é uma coisa muito mais complexa, na verdade, né? A gente tem que ver se existe o excesso de pele, a gente precisa avaliar todas as estruturas que estão ali em volta, qual que é o grau de envelhecimento, qual é o tipo de pele, até para, né, assim, indicar a cirurgia de uma maneira mais certeira e, às vezes, falar para o paciente, olha, a gente precisa complementar a sua cirurgia com outros tratamentos para ter um resultado melhor. Então, a partir do momento que existe um excesso de pele, a gente sim consegue fazer a blefaroplastia. Mas é o momento certo para operar? Eu falo para o paciente, aí a gente vai decidir junto. Isso tá te incomodando, né? Você opta, sim, vai querer optar por um procedimento cirúrgico? Então, a gente acaba decidindo junto, mas precisa, sim, ter a indicação e precisa ter a vontade de operar. Perfeito. E o pós-operatório? É tranquilo? Eu sei que tem uma galera que fica com medo, né? Sim, sim. A cirurgia evoluiu muito, né, ao longo dos anos. E eu tenho muito paciente que vem com muito medo mesmo, de falar, eu vou ficar muito roxo, é uma cirurgia invasiva. E assim, na verdade, o pós-operatório acaba sendo muito tranquilo, muito mais tranquilo do que os pacientes imaginam, na verdade, né? Costumo dizer para os pacientes que assim, com mais ou menos uma semana, que é quando ele vem tirar o ponto, a gente já consegue ver resultado da cirurgia. Como eu associo também o laser de CO2 na cirurgia, a gente já vê uma melhora de qualidade de pele. Ainda vai estar inchado, ainda vai estar um pouco roxo. Mas essa semana geralmente costuma ser assim, bem mais tranquila, né? Não fica tão feio, não fica tão roxo, porque o laser faz com que sangre muito menos a cirurgia, então a gente consegue diminuir muito hematoma. E não tem dor, né? Que acho que essa é a maior preocupação do paciente, ter dor no pós-operatório. Dor por conta da blefaroplastia, muito dificilmente tem. Se tiver, inclusive eu falo para o paciente, se você tiver dor, você me avisa, porque aí às vezes pode ter alguma coisa errada, né? Sim. Mas geralmente o paciente não se queixa de dor. E doutor, o que muda na autoconfiança da pessoa quando ela de fato rejuvenesce, né, esse olhar, na sua visão? Muda tudo, muda tudo. Tenho muitos casos de pacientes assim que eles vêm realmente me agradecer, no final que eles falam, nossa doutora, a minha vida é outra. Tô super feliz, eu acordo no espelho, eu fico feliz. Passo maquiagem, fico feliz, ou assim, nossa, eu não tenho mais aquela cara de cansada, né? A gente consegue rejuvenescer mesmo a face do paciente. Eu falo, por mais que a gente só mexa ali na parte do olhar, claro que o laser traz ali uma boa melhora em qualidade de pele, mas o olhar, na verdade, ele é uma comunicação não verbal. Né? Então, o fato daquela região estar rejuvenescida faz muita diferença. Então, mesmo que as pessoas falem às vezes, nem era tanta pele assim, mas as pessoas olham e falam, o que aconteceu com você? Que você tá diferente. Nossa, você tá bem. Não sabe dizer exatamente, às vezes, por quê, né? Eu tenho pacientes que falam, nossa, operou, aí encontrou uma pessoa que não via há 10 anos, ele falou, nossa, assim, ninguém sabia que eu tinha feito a blefaroplastia, mas muitas pessoas vieram me falar que eu estava super bem, que eu estava jovem, que, nossa, eu estava com, né, assim, um semblante muito bom. Então, eu acho que esse é o benefício da blefaroplastia, né? Tirar aquele olhar entristecido, aquele olhar cansado, isso faz toda a diferença no convívio social, né? E até quando você olha no espelho e não precisa ficar disfarçando nada ali. Você se sente melhor com você mesmo. Sim. E tem um caso marcante que você pode contar de uma mudança na primeira consulta e depois da operação? Olha, tem alguns, eu acho que ao longo da carreira
tive muitos casos legais, mas teve uma paciente em específico que eu fiquei muito feliz, assim. Eu falei, nossa, eu operei ela tinha realmente um semblante muito cansado, ela tinha muita bolsa de gordura, o que dava para ela um olhar muito mais envelhecido do que a idade que ela realmente tinha, né? E ela veio para consulta, ela, assim, falou que incomodava um pouquinho a pele, mas ela não deu tanta importância, acho que no convívio social dela, né? Então, eu falei, não, vamos operar. Fez o pacote completo, né? Fez a pálpebra de cima, a pálpebra de baixo, a gente fez o laser, fez o que a gente fala da blefaroplastia estruturada, né? Que a gente acaba melhorando alguns pontinhos ali a mais, além do excesso de pele. Sim. E ela ficou super bem, assim, nossa, rejuvenesceu demais o olhar dela. E aí ela veio no primeiro retorno, disse que estava feliz, tal, tudo bem. Quando ela veio na última consulta para dar alta, né, que eu gosto de ter esse acompanhamento, né, um pouquinho mais longo com os meus pacientes, ela veio me agradecer, ela me abraçou, ela chorou, ela falou, doutora, você mudou a minha vida. Ela falou assim, pensa numa pessoa, eu era uma pessoa muito triste antes de fazer a cirurgia. Eu vivia cansada, eu realmente tinha um semblante cansado, eu não tinha vontade de me cuidar. E ela falou, hoje eu estava vindo para cá. Ela tinha ido trabalhar antes, depois ela veio para a consulta. Ela falou, era 6 horas da manhã, uma pessoa me chamou, me abraçou e falou, nossa, você está muito bem, não sei exatamente o que foi que você fez, mas você está muito bonita, você tá radiante. E ela falou, doutora, você mudou a minha vida, eu me sinto hoje outra pessoa, eu tenho vontade de me cuidar, tanto que depois disso ela começou a fazer, né, mais o skincare que a gente tinha passado, ela começou a se cuidar mais, ela começou a se interessar por outros procedimentos para melhorar cada vez mais e para ter a manutenção, né, da blefaroplastia. Então, foi um caso que eu acabei me emocionando também no consultório. Eu falei, nossa, eu não esperava que ela tinha ficado tão grata, assim. Ela tinha ficado realmente muito bem, né? Eu falei, nossa, foi um caso que eu olhei e falei, nossa, ela ficou realmente muito bonita, rejuvenesceu demais. Mas ela falou, nossa, doutora, mudou a minha vida, assim. Ela falou que ela, hoje em dia, é realmente outra pessoa, que ela se sente radiante, né? Então, eu acho que essa mudança foi uma coisa que me tocou bastante. Perfeito. E isso daí também carrega um pouco de autoconhecimento, né? Quando a pessoa, de fato, faz essa mudança e percebe que o que ela vivia era muito porque ela sentia, não porque realmente ela é. Com certeza, sim. Eu acho que quando a pessoa ela decide começar a se cuidar, ela começa a olhar para ela mesma, né? Então, isso é uma coisa até que eu converso com os pacientes antes da cirurgia. Eu falo, olha, você depois da cirurgia vai ter outro olhar sobre você mesmo. Começar a olhar para você é um caminho sem volta, né? Claro que a gente tem que ter ali, né, saber, entender que a gente não vai ser perfeito, que a gente não vai ser 100% simétrico, porque ninguém é 100% simétrico, mas a gente muda a maneira que a gente se enxerga. E isso é muito verdade, né? Eu tenho milhares de exemplos de pacientes que chegaram e falaram, doutora, eu nem me importo com a estética, mas depois da cirurgia eles começam a reclamar de detalhes. Aí eu falo, olha, eu não te falei antes que a gente muda o olhar? Aí eu até falo para o paciente, ó, depois que você opera, você não começa a reparar nas outras pessoas também, em quem precisa operar, em quem já operou. E isso é muito verdade, né? E eu acho que o paciente, ele começa a olhar muito mais para ele mesmo, ele começa a querer se cuidar mais. Então, eu acho que é uma mudança mesmo de autocuidado, né? De realmente olhar para você e falar, olha, eu investi isso em mim, isso me faz bem, e aí acaba virando um ciclo, né? De se cuidar e de manter aquele resultado e de se manter feliz, né? Eu acho que é muito mais a sensação de bem-estar que muda, que parece que vira uma chavinha, né? Tenho pacientes que às vezes chegam e falam, ai, doutora, não, eu sempre fui assim. Falo, não sempre foi assim, não é possível, né? Esse tanto de pele, a pálpebra caída, não sempre foi assim, não é assim, né? E aí, realmente, depois que eu opero, a pessoa fala, nossa, não, realmente, minha vida é outra hoje em dia, né? Então, às vezes, é uma percepção que ela não tinha. Tem até pacientes que falam, a gente se acostuma, né? Eu falo, a gente se acostuma porque às vezes a gente se deixa de lado, né? A correria do dia a dia, você acaba se preocupando com tudo, menos com você mesma. Isso, principalmente falando de mulheres, né? Que a mulher sempre acaba colocando filho, família, quer cuidar de tudo e no final não olha para ela mesma. Mas quando ela começa a se cuidar, ela muda um pouco essa maneira de equilibrar, né? Eu falo que, claro que não dá para ficar o tempo inteiro só pensando em você mesma, mas você começa a equilibrar e a se cuidar um pouco mais. Isso faz bem, né? Sim. E estética, doutora, é ressaltar o que a pessoa tem de melhor, né? Não é só ter um padrãozinho de beleza e a pessoa vai seguir ali naquela linha, né? Não, com certeza, né? Eu acho que isso da padronização da beleza
não é muito legal. Até né? porque em cada região tem um padrão, né? Sim, sim. É muito difícil definir padrão de beleza, né? Acho que o que é belo é uma coisa que é discutida desde, sei lá, desde antes de Cristo, né? Desde os Sim. filósofos ali muito antigos, eles já discutem o que é beleza. O padrão de beleza, ele muda de acordo com em que lugar do mundo você está, ele muda de acordo com o passar do tempo, né? Se você for ver padrão de beleza de 20 anos atrás, não é o mesmo padrão que a gente tem hoje. Então, ele é uma coisa dinâmica, né? E querer ficar igual, eu acho que você perde um pouco a sua identidade também. Então, o ideal é o que eu falo para o paciente, é ressaltar o que você já tem de bonito, né? Melhorar o que você quer melhorar, mas continuar sendo você mesmo. Eu acho que os pacientes têm muito medo hoje em dia de ficarem artificiais, né? Sim. Tem muitos pacientes que têm medo de fazer procedimento por conta desse medo, né? E o que eu gosto de falar para os pacientes é exatamente isso. Não, a gente não vai mudar quem você é. A gente só vai devolver o que o tempo já levou e tentar melhorar e ressaltar o que você já tem de bom. Exato. E há um tempo atrás, né, teve esse boom, né, que todo mundo queria ficar diferente, né, nem belo ou não, né, que é muito subjetivo, mas a galera queria ficar diferente e hoje em dia tem um movimento contrário a isso, que quer ficar natural, como você disse. Nossa, eu vi que você fez alguma coisa que você tá melhor e a pessoa não sabe o que é. E aí que entra a sua mão, por exemplo, ali para tornar isso possível, né? Com certeza. Eu falo que hoje em dia existe esse movimento, né, de tirar o exagero, que foi. Mas o que eu falo para o paciente é que, assim, na verdade, hoje em dia, o que as pessoas estão buscando é o que sempre deveria ter sido feito. Sim. Né? Assim, que as pessoas... Esse é o melhor resultado, eu falo para o paciente. O melhor resultado é quando alguém olha para você e fala, nossa, eu não sei o que você fez, mas você fez alguma coisa e tá muito bom. Nossa, você tá bonita e eu não sei dizer o que aconteceu aí. Eu falo, o melhor preenchedor é aquele que você olha e fala, não sei aonde foi feito, mas se fez, ficou muito bom. Esse é o melhor resultado. Né? Então, essa naturalidade que se busca hoje em dia sempre foi o ideal. Né? Acho que a valorização realmente da pessoa como um indivíduo, né? A personalização do tratamento. Perfeito. E, doutor, eu gostaria que você falasse também da evolução, né, da tecnologia ali, né, na parte da sua área, desde quando você estava lá na faculdade e agora ali, até para passar mais segurança e também para mostrar para o pessoal de casa que hoje é algo muito mais tranquilo de se fazer do que anteriormente. Assim, falando sobre blefaroplastia, né, especificamente sobre a blefaroplastia, eu acho que hoje em dia, que até está muito em alta, é o laser de CO2. Né? O laser de CO2 é um aparelho que ele, na minha visão, ele realmente revolucionou a blefaroplastia e a maneira que a gente entrega o resultado. Eu opero com laser, na verdade, há muitos anos já. Antes desse hype aí, eu já estava nessa, né, aprendendo, batendo cabeça em relação ao laser. E uma coisa que o laser mudou muito foi exatamente o pós-operatório. Né? É uma cirurgia que sangra muito menos, é um corte mais preciso que a gente tem. Os lasers também, né, modernizaram muito, então hoje em dia a gente tem vários tipos de entrega de pulso, então a gente consegue regular para cada paciente o que a gente realmente quer entregar e o que a gente quer tratar. Então, ele melhorou pós-operatório e ele melhorou também resultado cirúrgico. Então, acho que para a blefaroplastia, o laser foi, hoje em dia, um dos diferenciais, né? Para a parte estética, cada semana que passa, a gente tem uma tecnologia diferente, né? Então, assim, eu tento focar muito na área dos olhos, né? Então, sempre que sai uma tecnologia que trata ali a área periocular, eu tento entender como que ela funciona, o que ela realmente entrega, né? Eu gosto de ter essa ideia, essa noção, na verdade, de oftalmologista, né, até para ver o que a gente consegue, o que realmente a tecnologia entrega e porque muitas vezes a cirurgia ela é insubstituível, né? E uma coisa que muitas pessoas tentam fazer é falar que a gente consegue consertar uma coisa cirúrgica com outras coisas, mas isso acaba sendo muito difícil, né? Eu falo que o resultado acaba sendo um pouco mais frustro, né? Então, eu gosto muito de ter esse olhar, realmente, de quem opera uma pálpebra, olhar e falar, não, isso aqui, com uma cirurgia eu consigo entregar mais, ou o que uma tecnologia consegue sim entregar. Mas, mesmo assim, eu acho que para a região de pálpebras, eu ainda gosto muito do CO2. Mesmo que o paciente já tenha operado, a gente faz sessões ali uma vez por ano para ter uma manutenção, porque a região da pálpebra ela é muito sensível, né? A pele é muito fina, então a gente não consegue chegar com produto. Mesmo tecnologias, né? A gente tem que ter muito cuidado ali na região dos olhos.
Então, assim, mas eu acho que está se dando bastante atenção para a área periocular, porque ela é um desafio. Eu acho que para qualquer especialidade é um desafio. E o olho é um órgão muito sensível, né? E que a gente não pode lesar de jeito nenhum, né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo quando a gente vai fazer qualquer procedimento ao redor dos olhos. Com certeza. E doutora, pensando em hábitos que essas pessoas precisam tanto antes quanto depois ali de uma operação, o que você recomenda? Olha, por conta da associação do laser, né, eu gosto muito de ter pelo menos um skincare básico com o meu paciente. Protetor solar, eu acho que é essencial, né, isso todo mundo, né, acho que todo mundo deveria passar protetor solar, mesmo quando não vai sair na rua, mesmo trabalhando só de casa, o protetor solar acaba sendo o que mais previne envelhecimento, né, principalmente homem que não gosta de skincare, eu falo, escolhe um, e esse um vai ser o protetor solar, né. Mas eu gosto muito de alinhar, até porque no pós-laser, no pós-cirúrgico, o paciente precisa hidratar muito a pele. Existe, né, um monte de coisa que você vai precisar passar no rosto ali depois. Então, é bom o preparo, porque o paciente já vai pegando esse hábito, né? E eu acho legal que os pacientes que não tinham esse hábito, eles mantêm depois. Sim. O que eu gosto muito de passar para o paciente é uma hidratação, uma melhora, na verdade, de qualidade de lágrima, um tratamento para melhorar a lubrificação ocular, porque principalmente nos primeiros meses ali depois da blefaroplastia, o olho ele tende a secar um pouco mais, a gente inflama aquela região, né, periocular, então os pacientes eles tendem a ter mesmo essa queixa de olho seco, né, de incômodo ali dentro dos olhos. Isso é esperado sim depois da blefaroplastia, então é uma coisa que eu já trato antes também. E eu falo que olho seco hoje em dia, com a vida que a gente tem, né, é muito difícil ninguém ter nada em relação ao olho seco, porque a gente fica muito tempo em tela, a gente não pisca, então a gente peca muito em relação à lubrificação. Então eu falo que assim, e o ideal é que todo mundo fizesse esse tipo de tratamento, mas antes da blefaroplastia eu gosto de tentar melhorar um pouquinho essa qualidade de lubrificação para que no pós esse sintoma não seja tão intenso, né? O skincare, eu falo para o paciente assim, manter hábitos mais saudáveis, né? Por exemplo, o paciente que fuma, tentar evitar, né? Pós-cirúrgico, ainda mais por conta do laser ali, você está causando uma reação inflamatória, né? Manter os hábitos de vida saudáveis. Porque a gente sabe que até, por exemplo, a produção de colágeno, por uma resposta ali a qualquer tratamento que a gente faz em relação à estética, isso associado a hábitos de vida saudáveis, como exercícios físicos, né, uma alimentação balanceada, a gente tem sim resultados melhores do que com pacientes que estão ali em constante estresse oxidativo, né, com uma vida muito estressante ou muito com muita bebida alcoólica, muito cigarro, enfim, tudo Sim. isso prejudica também o resultado que a gente entrega. Com certeza. E, doutora, você tocou num ponto muito interessante, que é a parte ali do celular, a pessoa está sempre exposta ali à luz, que é coisa que, há um tempo atrás, né, não era muito comum. Quanto que isso impacta ali na saúde dos olhos dela? Olha, eu acho que o que a gente mais vê hoje em dia é realmente a questão do olho seco. Né? Porque toda vez que você está prestando muita atenção em alguma coisa, você pisca menos, você diminui mesmo essa frequência do piscar. Então, o olho seco, ele incomoda bastante. É que eu falo que, assim, o olho seco é muito o sintoma que você sente. Nem todo paciente, por mais que o grau do olho seco seja igual, às vezes o paciente ele não tem os mesmos sintomas. Quem tem muito sintoma, reclama muito. Quem não tem, às vezes não liga e acha que pingar colírio é uma coisa muito chata que não serve para nada, né? Mas eu falo que, na verdade, é que a gente acaba não sentindo. Mas é importante, sim. A exposição, na verdade, à tela, ao computador, acabou sendo uma coisa um pouco mais recente. Então, a longo prazo, a gente não tem muitos estudos, né, que falem exatamente o que vai causar, qual o impacto da luz azul, alguma coisa que comprove ali 100%, com 100% de certeza, né, o que isso vai impactar daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está vivendo, né? Sim. O que a gente sabe, por exemplo, é que, por exemplo, em crianças, a gente tem um aumento muito grande de miopia. Né? Então, por falta de exposição à luz solar, muito tempo em tela, o índice de miopia em crianças aumentou demais. Tanto que esse é um tema muito discutido dentro da oftalmologia hoje em dia, né? Tem tratamentos preventivos, mas isso vem muito por conta realmente desse uso de tela. E, enfim, eu acho que a nossa vida, né, não só de tela, né, de ar-condicionado, de poluição, né, enfim, tudo isso acaba prejudicando ali a saúde dos olhos.
E eu falo que um lubrificante é sempre bom para todo mundo, porque você ajuda a, pelo menos, tirar essa impureza, você ajuda na lubrificação, isso ajuda na visão também, né? Porque o olho seco, ele também traz um embaçamento visual, Sim. além de outros sintomas. Perfeito, doutora. E como você consegue diferenciar um procedimento bem sucedido para um resultado artificial? Olha, eu falo que assim, resultado é uma cirurgia de sucesso, né? Ela depende de diversos fatores, mas o fator principal é o paciente estar satisfeito, né? Um resultado artificial, na verdade, assim, é que na blefaroplastia, o que seria, né, como que a gente colocaria ali um resultado artificial? Na verdade, não seria tanto artificial, porque a blefaroplastia a gente não tem o poder de mudar anatomicamente o olho do paciente, mas o que acontece muito é, por exemplo, complicações, né, intercorrências dessa cirurgia. E aí não diria que seria uma coisa artificial, mas que talvez prejudicaria a saúde ocular do paciente. Sim, entendi. Né, em relação principalmente ao olho seco, né? Assim, tem pacientes às vezes, se tirar, por exemplo, Pele demais, e não consegue fechar 100% os olhos ou fica ali com uma frestinha, né, a gorrinho aberta, que isso vai prejudicar sim. saúde ocular, vai causar um olho seco e vai causar muito sintoma, né? Então, acho que isso pode sim acontecer. O sucesso da cirurgia não depende só de resultado cirúrgico. Eu costumo falar que uma cirurgia de sucesso é quando o paciente volta feliz com o resultado, né? Porque, na verdade, pela blefaroplastia ser estética, o resultado estético acaba sendo o que importa. Sim. Então, é a visão que o paciente tem em relação a isso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com exageros, né? Eu acho que a visão que o paciente tem dele mesmo, né, influencia muito em expectativa e influencia muito no que ele pede. Então, a gente tem que levar isso em consideração antes de tratar. Tanto que eu falo para pacientes, às vezes, que a gente não vai tratar até que ele entenda que, às vezes, ele não precisa de tudo isso que ele está falando. Né? Porque, às vezes, uma coisa muito pequena acaba virando uma coisa muito grande dentro da cabeça do paciente. E é necessário ter esse freio, é necessário ter esse alinhamento com o paciente para a gente poder entregar resultados naturais, né? Que não chamem a atenção, que ninguém olhe e fale, nossa, o que aconteceu com aquele olho, né? E que seja alinhado para o paciente ficar feliz, né? Porque eu falo que às vezes eu entrego resultados muito bons e o paciente não está feliz. Isso acontece. Acho que isso acontece com qualquer pessoa que mexe com estética, né? Essa insatisfação do paciente porque ele quer mais. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Até para o pessoal de casa que está assistindo, não sabe se vale a pena ou não realizar um procedimento estético. Quais são os sinais ali que você acredita que vale a pena o pessoal que está em casa te procurar? Principalmente se você se incomodar com o seu olhar, né? Um olhar mais cansado, um olhar mais entristecido. Mulheres, né? Principalmente quando começa a ter uma dificuldade de passar maquiagem, né? Eu acho que isso pega muito mais mulher quando é mais jovem, porque a sombra você passa, daí essa sombra desaparece, ou você vai passar um delineador, ele já não aparece mais. Você vai passar um rímel e ele borra inteiro ali em cima da pálpebra superior. Quando você já começa a se incomodar com isso, eu acho que já é um momento de talvez procurar, sim, um cirurgião para fazer uma avaliação e para ver exatamente, né, qual seria o seu caso, né, o que a gente consegue fazer para melhorar, tá? Então, eu acho que é muito mais esse incômodo, né, da parte do olhar mesmo, do seu semblante. Você acordar, olhar para o espelho e falar, nossa, mas parece que eu tô sempre com cara de cansada, ou olhar, sair na foto e falar, nossa, mas por que meu olho tá tão fechado, por que isso tá me incomodando tanto, né? Porque isso tem solução. E muitas vezes as pessoas vão postergando, achando que não dá para fazer nada em relação a isso, mas a gente tem, sim, hoje em dia, muitas alternativas de solução para dar. Perfeito. E tem alguma diferença quando você trata ali, quando chega um paciente homem e uma paciente mulher? Tem diferença, não no tratamento, eu digo, né? Eu falo que quando a gente vai conversar sobre a cirurgia, porque a anatomia do homem e da mulher também são bem diferentes, né? Então, a forma como a gente vai fazer essa cirurgia, às vezes, muda um pouco, né? O homem, geralmente, tem a sobrancelha um pouquinho mais baixa, o que traz ali... Claro que vai depender da anatomia de cada um, mas dificilmente a gente vai ter aquele olho muito côncavo, né? Aquele olho que tem uma pálpebra muito
né, que vai aparecer demais. E isso eu deixo bem claro, né, antes. É bom porque homem, sempre que a gente opera homem, fala, o homem sempre tem a sobrancelha um pouquinho mais retinha, então eu consigo dar vários exemplos, né? Mas geralmente os homens, que os motivos que eles procuram geralmente são diferentes também, né? Geralmente eles procuram porque eles começam a se incomodar, assim, ele começa a puxar e falar, ai, tem um negocinho aqui que tá me incomodando, eu tô com um olhar, fico com um olhar bravo, todo mundo acha que eu tô bravo o tempo inteiro, e aí ele quer melhorar um pouquinho a aparência, né? A mulher, geralmente, é por conta da maquiagem, né? Então, eu acho que a abordagem acaba sendo diferente porque as queixas são diferentes, né? E o homem, ele tende a ser um pouco mais objetivo, às vezes, né? Ele vem porque ele quer fazer isso. Então, por mais que ele fale, é legal a gente manter, eu acho que o homem, a gente, às vezes, tem que conquistar ele para ele entender que cuidar dele também não é nada demais. É uma coisa que deveria ser uma rotina do homem, né? E muitas vezes o que acontece é que o casal vem, aí o homem manda a mulher operar primeiro, aí se ele achar que fica bom, ele fala, aí o próximo sou eu. É isso que eu ia perguntar, puxa o outro ali. Isso acontece bastante, Eles vêm de casal e aí a mulher fala, eu quero. Geralmente o homem tá, não precisa, né? A maioria deles fala, não, isso aí é besteira. Até ele ver que faz diferença. Ou ele já tem um desejo e depois ele fala, não, vou deixar ela operar primeiro e aí depois eu tomo... É mais cabeça dura, eu tomo coragem para depois fazer a minha cirurgia ou para começar a fazer os meus tratamentos estéticos. Claro que varia bastante. Eu acho que hoje em dia a gente já quebrou um pouco, né? Essa... O homem acaba... Isso parte da visite que o homem não se cuida, né? O homem, para manter a masculinidade dele, ele não pode fazer procedimentos. Inclusive, a gente tem bastante procura por homem também, mas ainda existe uma resistência, acho que um pouco maior por parte dos homens. A maior parte do público acaba sendo mulher mesmo. Perfeito. Doutora, o que mais te orgulha nessa jornada ali de mais de 5.000 procedimentos estéticos realizados? Olha, eu acho que é uma jornada que ela não é fácil, né? Eu sei que estética hoje em dia acaba sendo uma coisa que, assim, muitas pessoas vendem como uma coisa fácil de se trabalhar e uma coisa fácil de começar a fazer. Não é. Então eu me orgulho, na verdade, de ter realmente investido nisso, ter entrado de cabeça, né? Assim, eu fiz uma pós-graduação que não foi uma coisa fácil ali no meio do caminho. Tendo que trabalhar ao mesmo tempo, tendo que pagar a pós-graduação, não é uma coisa tranquila de se fazer. Eu acho que foi um momento bem intenso ali da minha vida. Mas a partir do momento que eu que eu defini que eu ia entrar realmente no meio da estética, né, eu me dediquei 100% a isso. E hoje em dia eu me dedico 100% a isso também, né? Então, eu tento sempre estar atualizada de tudo que está acontecendo, mesmo que não seja especificamente da minha área, ou mesmo que não seja especificamente ali da área periocular, né? Eu acho que o mundo da estética, ele se renova a cada semana, realmente, a cada ano. Tudo que a gente vê são cada vez coisas mais novas surgindo, mais produtos surgindo no mercado. Então, é um estudo constante, né? E eu acho que isso é importante para a gente que trabalha com qualquer área dentro da medicina, né? É esse estudo, é realmente saber o que a gente consegue entregar, o que tem comprovação científica, o que eu consigo entregar com segurança para o meu paciente. Então, eu acho que eu me orgulho disso, assim, eu acho que eu consigo trabalhar com muita ética em relação aos meus pacientes, eu consigo ser muito transparente com eles em relação ao que eu consigo e ao que eu não consigo entregar também. E eu gosto muito, né, de ter escolhido uma área que eu realmente gosto muito de atuar, né? Eu acho que, claro que eu gosto muito de tratar pacientes que têm outros tipos de problemas ou de deficiências, mas eu acho que eu me encontrei muito dentro da área estética. Eu gosto muito dessa conversa com o paciente, eu gosto muito de conseguir realmente trazer para ele alguma coisa que ele está buscando e às vezes nem ele sabe que ele precisava. Né? Então, acontece muito isso? Acontece bastante. Paciente que tem muito... Eu pego bastante paciente que tem muito medo de fazer procedimento, que nunca fez procedimento. E aí eles acabam topando fazer a primeira vez e isso muda. Assim, ele muda a visão dele em relação à estética, que muitos ainda têm muita resistência em relação a procedimentos, né? Então, isso muda a visão e muda a visão deles, né? Em relação a eles mesmos, de falar, nossa, dá para melhorar. Eu não preciso rejuvenescer 10 anos, eu só preciso parecer menos cansado, parecer menos envelhecido, que é o ideal, né? Eu falo ao paciente, eu não prometo que eu vou te devolver 10 anos, mas
que você vai ser uma pessoa ali que vai tá bem. Falar, nossa, tu já tem tudo isso de idade? Não parece. Né? Então, acho que esse que é o ideal. Mantendo sempre quem a pessoa é, né? E o que significa para você, doutora, devolver a confiança através do olhar? Olha, eu acho que isso é o que eu trabalho, é o meu objetivo de vida, assim, né? Eu acho que é o foco central de tudo que eu faço. Então, quando eu consigo atingir isso com algum paciente, eu acho que é o que me traz muita alegria e muita satisfação. Eu sou, hoje em dia, muito feliz com o que eu faço. Eu sou muito feliz na área que eu atuo. Eu acho que desde que eu escolhi a oftalmologia até o momento que eu estou hoje, né, que eu continuo trabalhando dentro da oftalmologia, mas hoje em dia numa área mais estética, eu acho que eu consegui juntar as coisas que eu gostava de fazer. E hoje em dia, para mim, estudar alguma coisa acaba sendo um prazer, né? Então, eu acho que para mim significa a minha vida, né? Eu me dedico 100% a isso e eu sou muito feliz fazendo isso e eu espero que eu consiga entregar isso para muitas pessoas ainda. Perfeito. E para quem está em casa ainda tem medo ali de realizar o procedimento, né, de fazer a blefaroplastia, qual recado você tem para eles? Olha, eu acho que é uma decisão importante. Né? Fazer a blefaroplastia não é uma decisão fácil para algumas pessoas. Para algumas pessoas é mais fácil, para as outras é mais difícil, mas eu sei que é um processo de decisão. É importante se informar, né, para saber o que está acontecendo, como é o procedimento. Né? Não é um procedimento tão grande, não é uma cirurgia tão invasiva, ela é uma cirurgia sim tranquila, ela é uma cirurgia de pequeno porte, ela é considerada uma cirurgia muito segura. E assim, eu acho que a partir do momento que essa vontade de operar existe, que isso está te incomodando, né? Isso é um investimento em você mesmo. Isso é um investimento em autoestima, isso é um investimento em qualidade de vida, né? E hoje em dia eu acho que isso é muito valioso, né? A qualidade de vida é uma coisa muito valiosa. Então, é um investimento em você mesmo e o ideal é sempre passar por uma consulta com um especialista para conversar. Porque na consulta a gente consegue tirar medos, a gente consegue tirar objeções, a gente consegue ver qual que é a expectativa, a gente consegue ver maneiras de ajudar esse paciente. Porque a partir do momento que incomoda, eu acho que é um incômodo que você enxerga o tempo inteiro. Né? É o centro do seu rosto, é realmente o que você passa para o mundo. Então, a partir do momento que isso tá te incomodando, eu acho que é uma coisa que realmente, assim, não é uma coisa que vai passar. É uma coisa que ela vai ficar ali. Quanto mais você demora, na verdade, mais tempo você vai passar com isso, né? Mas é aquilo, cada um vai ter o seu momento. Vai ter o seu momento de decisão e aí de procura, né? Mas, assim, existe uma solução, existe uma maneira, assim, de melhorar. Mas isso precisa ser muito bem planejado. Com certeza. E para o pessoal que chegou até aqui, doutora, quais são suas redes sociais? Onde eles podem te encontrar? Onde é seu consultório? O meu consultório fica em São Paulo, né, na Vila Mariana, fica pertinho ali do metrô Chacaraclabim. Minha rede social é @doutora Patrícia Sugino, é o meu nome mesmo. Lá já tem um link que já vai direto para o WhatsApp, tem um site também, se quiser dar uma olhada. E no Instagram tem bastante conteúdo também sobre blefaroplastia, sobre o laser, sobre todos os procedimentos que a gente faz lá na clínica. Beleza. É @DRA? Patrícia Sugino. Isso, @DRA, sem ponto, sem nada. É só o meu nome mesmo. Show, perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você tenha gostado do episódio e que possa voltar mais vezes também para trazer mais informação para o pessoal de casa. Prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite. E aí é só chamar de novo que a gente vem. Combinado, doutora. E para você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!